Salve, salve, pessoal! Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão. Sejam muito bem-vindos todos vocês, porque estou de volta depois do baile de Daniel Farias aqui no comando do Jogada do Vozão. Comandou com muita autarquia, como sempre. Eu até falei aqui nos bastidores, cara, tô voltando, vou começar logo com o Rojão aqui do Jogada do Vozão, mas eu estou muito bem acompanhado naquele modelo para poder fazer um programa naquele precinho para vocês e fazer história, como diz aqui João Bandeira Neto. Vamos nessa. Inclusive, ele está aqui compondo a nossa mesa hoje, supervisor de esportes do Diário do Nordeste. O cara decorou. Agora ele aprendeu. Agora preparado, né, cara? Vou atualizar no LinkedIn. Exatamente. João Bandeira Neto aqui com a gente. É uma honra ter você aqui novamente com um Jogada do Vozão. Fala, Samuca. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo de volta das férias. Merecidas férias. Samuel, um intrépido repórter nosso aqui. Cidadão, bem-vindo de volta, Samuel. Prazer dividir a bancada com você, com o Daniel e com a galera de casa, né? Todo mundo que acompanha, a audiência é 1000, seja no Spotify, no Deezer, no YouTube, na TV Diário, em todo lugar, só dá Jogada do Vozão. Partiu. Isso. Só sucesso, né, cara? Eu saí de férias, mas foi uma férias tão rápida, foi só um episódio, né? O Daniel Farias ficou à frente de um episódio, mas uns outras vezes que ele também comandou o programa, foi assim... Uma potência, meu amigo. Você vai ver lá no YouTube. Ele sabe os caminhos, né? Tu viu os comentários lá da galera? Ele tá aprendendo contigo. Não. Eu que tô aprendendo com ele, porque ele quem dá as dicas lá. Faz assim, faz assim, Samu. Joga bota fácil. Desse jeito. É o nosso Lulinha, joga fácil. Joga fácil. Daniel Farias tá aqui com a gente também na mesa. Seja muito bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui, porque o amigo é qualidade, é potência, é repórter e comentarista e hoje tá dando baile aqui com a gente. Valeu, Samu. Um prazer enorme estar aqui participando mais uma vez de Jogada do Vozão. Bem-vindo de volta. Quero dizer que a rotina de setorista é puxado, viu? É cansativo, mas bem-vindo de volta. Valoriza não. Que é isso. Mais um prazer estar aqui pra gente falar do Ceará, que eu acho que na minha avaliação, Samuel, vive um bom começo de temporada, né? A gente falou de um Ceará campeão cearense, de um Ceará que tá indo bem na Copa do Nordeste, mas tinha muita incógnita de como seria a Série A do Ceará, né? A gente sempre tem essa dúvida quando um time tá voltando da Série B pra Série A, se vai ter dificuldade, se vai conseguir ir bem. Na minha avaliação, tá até melhor do que a gente esperava, né? Tá conseguindo suas vitórias, tem também tropeços, mas enfim, muitos assuntos pra gente conversar no programa de hoje. Exatamente. E hoje com direção de Davi Rocha, o homem das fotos, o cara que deu um baile no Jogo das Estrelas, que João Bandeira Neto, o pessoal tava dizendo que você tava jogando também lá. Não, peraí. Davi Rocha deu um baile no jogo, mas nenhuma foto dele foi usada, viu? Então. Nenhuma foto. Foi mesmo? Nada. E olha que ele brigou com a galera lá pra poder... Ele vai arrumar um jeito de colocar suas fotos. Vai dar certo. Vamos dar um jeito. E edição de Francisco Vanderlei. Vamos começando aqui mais um episódio do Jogada do Vozão. E eu queria falar com vocês a respeito de lesões de atletas, né? O Ceará que tá tendo aí esse problema, principalmente com o Bruno Ferreira. Um mês parado. O Fernando Miguel segura ali o Rojão. Como é que é essa dor de cabeça pro Léo Condé na avaliação de vocês? Samuca, assim, eu acho que tecnicamente o Fernando Miguel mostrou nessas duas partidas que ele jogou que ele tem condições de jogar uma Série A, né? Ele entra naquele jogo contra o Vasco, e aí a gente tem que sempre lembrar o quão difícil é um goleiro entrar no decorrer de uma partida, né? Porque ele tá frio, tá no banco de reservas, ele tava há muito tempo sem jogar, porque tinha jogado poucas partidas nessa temporada, se eu não me engano, 3 jogos. Ano passado ele tinha jogado poucos jogos, 6 partidas, por conta daquela grave lesão, mas ele conseguiu ir bem contra o Vasco, foi titular contra o Bahia, foi bem também, né? Eu acho que o gol do Bahia não teve culpa, foi uma cobrança de pênalti. O gol do Vasco também não teve culpa dele, o Verratti estava muito bem posicionado e na cabeçada ele é muito bom. Agora, a minha grande preocupação em relação ao Fernando Miguel é o aspecto físico, porque ele é um cara mais experiente, 40 anos de idade. A gente sabe que goleiro talvez não tenha tanto desgaste físico, mas ele não é mais um garoto, né? Já tem esse aspecto. É um cara que vem desse histórico de lesões, se lesionou no Fortaleza, passou um tempo afastado, veio para o Ceará, se lesionou também, passou uma temporada sem jogar praticamente, e foi uma lesão grave que teve que passar por cirurgia, enfim. No jogo contra o Bahia, no decorrer da partida, ele sentiu a coxa. Eu ia perguntar, você estava na transmissão do jogo? Exatamente, ele sentiu a coxa, pediu atendimento, ficou até uma dúvida naquele momento se ele ia ter que ser substituído, se o que ele iria ter que entrar, não saiu, enfim. A minha preocupação é só essa. Como não é uma lesão simples do Bruno Ferreira, vai exigir do Fernando Miguel uma rotina de jogos que ele não estava tendo há muito tempo. Né? Eu acredito que ele se recuperou, mas fica sempre aquela dúvida. E o grande problema é que a peça de reposição a ele não é confiável, que é o Kehler. Né? Logo no início da temporada a gente já viu isso. Né? Então é torcer para que o Fernando Miguel não saia lesionado mais uma vez. Tecnicamente, eu acho que ele dá conta do recado. Eu acho que essa é a grande questão que fica para o torcedor do Ceará nesse momento. Samuca, e eu acho assim, ampliando um pouco sua pergunta sobre a questão das lesões e desse momento que o Ceará vive
nesse caso que o Daniel fez o recorte do goleiro, mas é algo que eu acho que vai ser recorrente na temporada. Por quê? A gente sabe, é do futebol, o jogador se lesionar, o jogador ter um desgaste maior em determinadas partidas. Você tem níveis de competitividade enormes na Série A. Né? Você enfrenta o Vasco num dia, já vem São Paulo, já vem Grêmio, já vem Palmeiras, já vem... Ou seja, você enfrenta adversários de uma capacidade técnica e física muito alta. Então, assim, cada vez mais você vai ter que precisar do departamento de fisiologia, o departamento médico sempre atento. Então, aí acende algumas lanternazinhas amarelas para a comissão técnica do Ceará. Como, por exemplo, você precisa ter um elenco um pouco mais robusto. E quando eu digo robusto, não é questão só de números. Você precisa ter um elenco que, além dos titulares, além desses 11 que o Léo Condé escolhe para entrar a cada partida, você precisa ter um banco à altura. Quando a gente fala que tem uma peça de reposição à altura, que é o goleiro, acho que sim. O Fernando Miguel, ele tá mais ou menos no mesmo nível ali do Bruno Ferreira. Mas isso você não vê em outras posições. E é aí onde começa a preocupar. É aí onde acende alguns alertas. Porque você precisa ter jogadores que não dá para ter 22 jogadores titulares. Óbvio que não. Mas você precisa ter pelo menos ali um elenco... 4 ou 5, né? Que sejam polivalentes, que entrem em campo no lugar dos titulares e mantenham o ritmo. Isso serve para lesão, para cartão amarelo, para a própria mudança tática em cada jogo. A questão dos emprestados, que o Ceará tem muitos jogadores emprestados, contra o Bahia, o Matheus Bahia não pôde jogar. Não pôde jogar, exato. E aí vai acontecer em outros, porque você fez contratações de time de Série A. O Pedro Raul é do Corinthians. Você fez contratações de Série A. E por ter feito Série A, tem várias dessas cláusulas que você não pode jogar. Então, assim, são esses pontos, e principalmente no aspecto físico e médico, que o Ceará tem que se atentar. Para este momento, não tem o que fazer. Janela está fechada, ninguém pode chegar, ninguém pode sair do clube. Então, assim, é você contar nesse momento com o seu elenco, mas sabendo que quando essa janela abrir, que tiver essa pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará precisa se reforçar. Principalmente por condições dessas. A sorte, entre aspas, a gente pode chamar de sorte isso, é que para essa posição de goleiro, você tem um Fernando Miguel à altura para substituí-lo. Mas em outras determinadas posições do campo, não tem não. E outro ponto importante ainda sobre essa questão de goleiro, tem o Richard, que tá voltando, Exatamente. Né? Ele vem treinando, então é uma peça que pode ser uma opção pro Léo Condé. Eu ia até falar isso, porque olha como é Mas importante. é muito tempo parado. Também tem não isso. Sei, o período de transição, às foi vezes, muito longo. quando o cara passa por cirurgia, que é uma recuperação mais longa, a transição dele também é maior, porque até que ele volte a ter aquele ritmo... Pra justamente não se lesionar de novo. Exato. E eu ia até falar, às vezes a gente pensa assim, mas o terceiro goleiro nunca vai ser utilizado, né? A terceira opção de zaga. Mas você vê a importância de você ter um elenco robusto, como o Bandeira está falando, porque lesão é uma coisa que não tem como você... você pode até tentar evitar, mas um lance ou outro não tem como você outra, todo mundo comenta no futebol assim, não tenha no elenco. Se você, eu vou contratar esse cara aqui, mas ele nunca vai jogar não, deixa ele aí no banco. Em algum momento você vai precisar dele, ele vai entrar, ele vai decepcionar e vai ser mais caro. Então assim, se você tem no elenco um jogador que você diz, não vou contar, eu vou ter, mas eu não quero que ele jogue, eu vou ter, mas não vou contar com ele. Não faça isso. Em algum momento ele vai ser exigido. Rapaz, eu vi isso em algum lugar. Acho que foi o Vanderlei Luxemburgo. Foi algum treinador que também falou isso, que eu fiquei, mas faz sentido, realmente. Porque faz total. E essa questão do goleiro... deixa o Kehler lá, terceiro goleiro. Nunca vai entrar. Mas aí se precisar entrar contra o Palmeiras numa terceira fase de Copa do Brasil, Fernando Miguel tem um estiramento ali, coisa simples. E aí? Então, assim... Tá no elenco, só deixe no seu elenco quem você confia que pode jogar. Exato. E é uma questão importante isso, porque a gente está vendo agora esse momento, o recorte que o Daniel até lembrou, do Matheus Bahia, né? O lateral esquerdo, que ele para mim, ele e o Lucas Mugni tá tendo um ótimo rendimento, até melhor do que no ano passado, jogando a Série B, neste primeiro recorte. E que quando ele não joga, seja por suspensão, lesão ou por conta do Bahia, né? Ou a força de contrato, o Ceará tem um problema grande naquele lado esquerdo, né? Ainda mais porque o Nicolas, mesmo ele estando à disposição, não é a mesma... não mantém o mesmo nível do Matheus Bahia. Eu acho que essa é uma das posições que, por exemplo, caberia você se reforçar no meio do ano. Né? E o Nicolas talvez seja uma peça que entre nesse argumento que o Bandeira trouxe. Será que vale a pena? Será que compensa você ter o Nicolas no elenco? Porque o Nicolas, ele era reserva do... A gente sempre ressalta isso, né? Tudo bem que de onde o cara veio, às vezes não é garantia da qualidade do futebol. Mas ele era reserva no América Mineiro, na Série B do Brasileirão, e o América Mineiro não subiu.
Por que um jogador que não era útil para ser titular do América Mineiro na Série B seria útil para o Ceará numa Série A em um jogador que às vezes você vai ter necessidade? Agora a gente já passou do primeiro turno do jogo contra o Bahia, mas lá no segundo turno vai ter outro jogo contra o Bahia e o Matheus Bahia não vai poder jogar. Pode ser que daqui para frente o Matheus Bahia tenha que cumprir suspensão. Leve um cartão, normal. Exatamente. E aí você vai ter que usar o Nicolas. Dá para confiar no Nicolas? Por exemplo, uma alternativa que aconteceu na ausência do Matheus Bahia contra o Juventude foi o William Machado. Sim. Não foi uma boa escolha do Condé. O William Machado desfalcou a zaga do Ceará, o Ceará acabou sofrendo mais ali. E o William Machado, por ser zagueiro, ele não tem aquele estilo de jogo de um lateral. Exatamente, ele não avança. Então o Ceará perdeu muito o lado esquerdo. No jogo contra o Bahia, a escolha dele já foi outra, foi o Rafael Ramos. E, pasmem, eu gostei do Rafael Ramos. Eu acho que defensivamente ele foi bem. Não apoiou porque é a característica dele. Desde o ano passado a gente já sabia. Rafael Ramos é um lateral mais defensivo. No que se propôs o Ceará se defender contra o Bahia, foi bom. Agora faltou muita criação. E aí você tinha um Ailon naquele lado. Enfim, ficou um lado esquerdo muito fragilizado. E é isso que eu trago também. O Ceará, de certa forma, com a lesão do Fernandinho e também a ausência do Matheus Bahia, ficou muito fragilizado o lado esquerdo, que era o lado mais forte do Ceará. Sim. Né? Era o lado de Eric Puga do ano passado, isso. Fernandinho esse ano, Matheus Bahia. Então, você precisa ter peças... E aí, o que é que a gente viu? Que as peças de reposição fizeram o nível cair muito. Não se manteve o nível do lado esquerdo do Ceará. E foi até que o Léo Condé vinha falando no começo da temporada, esse casamento do Matheus Bahia com o Fernandinho para tentar se aproximar do que foi o Eric Puga no ano passado. E o Fernandinho, ele era justamente essa peça que era um desafogo até para a saída de bola do Ceará. Contra-ataque. Um contra-ataque, uma rapidez. E aí acontece o que tá suscetível com todo jogador, né? Você pode se lesionar, você pode ter um problema de terceiro amarelo, expulsão. Enfim, é por isso que eu acho assim, o Condé tem muito mérito dessa fase que o Ceará está vivendo. Porque ele conseguiu montar um time, né? Conseguiu montar um sistema de jogo, um estilo de jogo que encaixou para cada atleta. É verdade. Né? E aí precisa dar peças para ele continuar com isso. Né? Você tinha, exatamente como o Daniel falou, você tinha o Matheus Bahia, você tinha o Fernandinho fazendo muito bem essa função, com o Ailon ali um pouco mais centralizado. Ou seja, você tinha um Ceará que rodava nessa engrenagem e a gente não pode negar. Um time que foi campeão cearense, venceu o rival 2 vezes de forma tranquila. Você teve um Ceará que teve o início de Série A muito bom, porque essa engrenagem estava funcionando. Quando você começa a ter problemas nessas peças, você tem que continuar a fazer. E não consegue. E não consegue. Claramente, o material humano falta. Então, assim, você tem uma teoria muito boa. O Léo Condé tem uma teoria perfeita. Ó, o sistema de jogo é esse, é assim que os jogadores vão atuar. Então, você precisa ter essas peças. Quando falha e você põe o Nicolas, o nível cai. E todo mundo já sabia disso. Quem é que não sabia quando o Gustavo Tubarão foi anunciado? O Bruno Tubarão. Gustavo Tubarão não. Gustavo Tubarão é um influencer, né? Isso, exatamente. Digital. Será que tá no jogo de ontem? É o mineiro, também? né? Aquele mineiro. O chapéu. Lourinho. Enfim, vamos lá. Mas, exatamente, o Bruno Tubarão Bruno Tubarão. Estreou, quando o Bruno Tubarão foi contratado, quem aqui, em sã consciência, pô, esse cara vai fazer a diferença, né? Todo mundo sabia que ele ou vinha pra ser um banco, porque o cara, olha o retrospecto do cara, nas últimas 2 temporadas, era atacante há 2 anos atrás, né? fez um gol. Na última temporada, atacante que jogava de lateral direito. Sim. Pô, você contrata um atacante, um 9, que jogava lateral direito. Então, assim, o script pra dar errado tava claro. Tanto é que tá dando. Nicolas, o script do Nicolas pra dar errado tava dando, tanto é que tá aí. Então, assim, não dá pra você exigir do Léo Condé mudanças, variações táticas, se o material humano dele é ruim, de peças de reposição, que fique claro. Acho que os 11 titulares ali que estão nessa pegada do Ceará tá muito bem. Precisa realmente elevar o nível das peças. E falando ainda desses atletas lesionados e da preocupação que o Léo Condé vai ter que fazer para montar o Ceará nos próximos jogos, que vai ter uma sequência complicada, apesar de ter jogos dentro de casa, a gente vai falar desse recorte também dos 8 jogos até a parada do Mundial, mas eu queria falar com vocês sobre a lesão do Ailon. Um jogador que no ano passado ele era importante para o Léo Condé, mas que neste ano a gente fala de uma lesão do Ailon, vai ficar de fora. Ele tem outras peças, só que, por exemplo, o Fernandinho tá lesionado. E aí tem o Bruno Tubarão que ainda tá no período de transição. Ele até postou que tá à disposição, ver no próximo boletim médico como é que tá a situação do jogador. Mas aí tem Ailon, Fernandinho de fora. E os retornos de Bruno Tubarão e Pedro Henrique, que é um detalhe interessante. E o Bruno?
Tira o Bruno. O Bruno Tubarão não dá pra citar nesse momento, não. O Bruno, assim, é um incógnito. A gente nem sabe como é que ele joga. Metade do ano a gente não viu ainda como é que ele faz. Eu acho, Samuca, que o Ailon realmente, nessa temporada, ele tá mais abaixo. O Ceará sempre gosta de ressaltar, o Condé falou isso, o Haroldo falou isso, o próprio Drubsky também, que naquelas estatísticas de scout, o Ailon é muito bom. Talvez o melhor do elenco. E a gente percebe isso, tanto é que ele faz gols importantes, ele tem um bom senso de posicionamento, mas eu acho que para a intensidade que se espera de uma Série A, né, de um Ceará que em alguns jogos, como o do Bahia, vai precisar ter um contra-ataque mais rápido, porque isso fez falta ao Ceará contra o Bahia. Porque qual era a estratégia do Ceará contra o Bahia? Nitidamente era esperar o Bahia, deixar o Bahia com a bola para ele pressionar, criar chances dele e tentar explorar o contra-ataque. Mas o Ceará não tinha velocidade no contra-ataque. O único homem de velocidade era o Galeano. E aí, se você marca ele, marca o Pedro Raul, pronto, acabou. Tanto é que o Ceará não conseguia levar perigo ao Bahia. Né? Conseguiu ir bem defensivamente, mas também não levava grandes perigos. Só teve uma chance lá no final do jogo, um passe do Pedro Raul, o Matheus Araújo chutou. Enfim, o goleiro defendeu. O que é que eu acho é que o Ailon, apesar de ter esse bom senso de posicionamento, ter essas questões, ele é muito lento para o ritmo de Série A. Ele é muito lento para essa intensidade que a Série A, né, exige de um time. De um cara que ajuda a marcar, mas corre também, que pressiona. Eu acho que outras peças, como o Pedro Henrique, eles se encaixam muito mais nesse modelo de jogo que o Ceará vai precisar. Né? Óbvio que você precisa ter cautela nesse momento, porque o Pedro Henrique está voltando de lesão, né? Então ele entrou no jogo contra o Bahia só alguns minutos, né? Até que ele tenha ali plenamente esse ritmo restabelecido. Leva tempo, ele é um cara, não é tão novo, tem 34 anos, mas eu acho que ele vai ser uma opção melhor do que o Ailon era para o Ceará. Até em relação a essa lesão, hoje eu queria até saber de vocês, qual é o ataque do Ceará, com essas lesões e com essas mudanças que o Léo Condé vai ter que fazer? Qual é o trio para vocês, já pensando na partida agora contra o São Paulo, no sábado? Eu acho o seguinte, Galeano na direita está muito bem. Eu acho que não tem como você tirar o Galeano agora. Né? Foi uma boa surpresa, porque para aquilo que a gente viu no começo do ano, é até um pouco surpreendente a gente dizer hoje que o Galeano tem que ser titular do Ceará. Mas eu acredito que ele tem que ser. Pelo lado direito ali é uma válvula de escape interessante, é um cara que participa, é um cara que dá assistências. Eu acho que ele ajuda muito o Pedro Raul, possibilitando, porque a gente sempre fala isso, né? Que o Pedro Raul não é aquele camisa 9 que vai ficar saindo da área para buscar jogo, para criar jogada, não. A bola tem que chegar para ele. Eu acho que o Galeano ajuda muito nisso. E do lado esquerdo, o Pedro Henrique. Eu não sei se clinicamente ele já está inteiro para ser titular contra o São Paulo. Se tiver, tem que ser ele. Se não tiver, aí eu acho que a opção é o Guilherme. É o que vai ter, né? Sim. Porque, enfim, foi quem entrou. Já bem abaixo. Eu acho que já bem abaixo. É até interessante a gente também conversar sobre isso, porque eu vejo muitos torcedores animados com o que o Guilherme tem apresentado, mas eu acho que você precisa de cautela também. Por exemplo, o jogo contra o Bahia foi o jogo que ele teve mais tempo ali, né? Saindo do banco. E ele já não foi tão bem contra outras partidas, porque está nesse processo ainda de amadurecimento. É um cara que eu acho que tem que, dessa forma, entrar no segundo tempo ali, faltando alguns minutos, ganhando minutos. Ele tem um gás bem interessante, então eu não colocaria ele como titular agora. Se o Pedro Henrique tiver em condições, para mim é Pedro Henrique na esquerda, Galeano na direita e Pedro Raul centralizado. Eu acho que pelo material que você tem, que não é tão vasto, assim, você não tem 6 atacantes, você não tem 5 jogadores que atuem ali muito na frente, então é esse. Eu acho que é o Galeano, né, que ao meu ver, calou a boca de muitos, né? Muita gente. Até nos últimos episódios aqui, a gente chegava a compará-lo ao Facundo Castro no ano passado, que em nenhum momento engrenou. Chegou com expectativa, mas não rendeu. E o Galeano veio pedindo titularidade, né? E eu acho isso muito legal, porque assim, a gente sabe que futebol, ele surpreende para vários aspectos. E quando surpreende positivamente, é muito legal isso. O Galeano, ele chegou numa baixa, muita gente questionando, principalmente os primeiros jogos ali do Campeonato Cearense. Foi muito mal. E ele foi numa evolução, a ponto de hoje a gente já tá botando ele como titular de Série A. De Série né? A. A gente não pode esquecer isso. O Ceará, ele tá num patamar de enfrentar clubes da Série A. Ele tá entre os 20 melhores do país e o Galeano tá nessa titularidade. Então, assim, foi um jogador muito legal de ver essa evolução dele. O Pedro Henrique já entra um pouco no que o Léo Condé falou, né? Na última coletiva, dizendo que esperava que ele tivesse mais ritmo de jogo, não ia forçar muito. Mas para a situação atual do Ceará, não tem muito o que fazer. Você não tem esperar o jogador entrar na forma ideal. Ou então você muda a formação tática. Que eu acho que não vai acontecer. E o Condé, do jeito que ele é difícil. É muito difícil. Muito pragmático. Ele bota na cabeça que é aquela formação. 4-3-3, então, assim, tem que ir com esses 3 atacantes. E o Pedro Raul, e aí eu acendo assim também um asterisco no Pedro Raul. Me preocupou o jogo contra o Bahia,
porque eu senti ele muito encaixotado pela zaga do Bahia. Então, à medida que os jogos vão passando, os clubes vão estudando mais os adversários, vão vendo, pô, aquele cara tá jogando bola, aquele Pedro Raul tá fazendo gol todo jogo. E aí o que você faz? Você dobra a marcação. Sim. E aí ele fica muito encaixotado. Anulado. E aí, quando ele foi anulado contra o Bahia, ele teve que sair cada vez mais da área. Foi. E aí ele já vai perdendo uma característica que tá ali primordial bem dele. posicionado. Ele é o jogador da pequena área, ele é o jogador que cabeceia, aquele jogador que faz o gol. Basta você ver a atuação dele contra o Vasco, né? E aí, quando a zaga do Bahia dobra a marcação e ele fica encaixotado, ele vai saindo da pequena área. Chegou um momento que ele estava recebendo a bola quase na no meio de meia-lua, campo. né? Então, assim, e lá ele não vai fazer muita coisa, porque ele vai abrir para os pontas para tentar chegar lá. Então, assim, é algo para você começar... Peraí. O Condé tem que pensar em estratégias. Né? Peraí, estão matando um pouco o jogo do Pedro Raul. Porque se começar a matar muito o jogo dele, ele vai começar a parar de fazer gol. Vai começar a parar de ser útil. Vai ficar aquele conezão no meio da área sem ter muita mobilidade. É por aí. E até falando disso, parece que você estava seguindo o roteiro aqui, Olha meu aí. amigo. Era a pergunta que eu ia fazer para vocês. Existe um Pedro Raul dependência hoje no Ceará? Eu não sei se a palavra seria dependência, Samuel, porque eu acho que quando você tem um centroavante goleador, realmente você tem que jogar para ele. Não tem problema nenhum nisso. Exatamente. É sobre isso e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu acho que você tem que jogar para ele. Eu acho que os pontas do Ceará, eles têm as suas personalidades? Tem que chutar quando tiver oportunidades? Tem. Mas boa parte das jogadas dele vai ser servir o Pedro Raul. Porque sabem que se a bola chegar, ele vai fazer o gol. Isso aconteceu em vários jogos. O Bandeira acabou de citar o jogo do Vasco. O jogo do Vasco foi um jogo que o Ceará teve volume de jogo, teve criação, mas não conseguiu criar chances com outros jogadores. Então, o que é que a gente viu? Lucas Mugni servindo Pedro Raul faz o gol. O Guilherme, atacante, que entrou, recebe um cruzamento e ele toca para o Pedro Raul, que estava bem posicionado, faz o gol. Então, eu acho que isso não é um problema. Agora, você não pode ter isso como o seu único repertório ofensivo. Porque aí vai acontecer justamente o que aconteceu contra o Bahia, que é esse problema que o Bandeira falou. Se você enfrenta um time que consegue fazer uma marcação boa no Pedro Raul, aí você fala assim, então não tem outra alternativa. Se a minha única alternativa era o Pedro Raul e ele está marcado, então a gente vai sair no 0-0 ou não vai fazer gol como foi no caso do Bahia. Não. Você precisa criar repertórios, seja com os laterais, cruzamento na área, seja com os laterais às vezes indo para dentro e finalizando de fora, como a gente já viu em alguns momentos da temporada. O Fabiano fazer isso, o Matheus Bahia fazer isso. Seja o Lucas Mugni chutar de fora da área, é algo que eu às vezes percebo que o Ceará faz pouco, chutar de fora da área, né? E ele tem jogadores no seu elenco que tem essa qualidade, tem jogadores do banco que fazem isso, como o Lourenço. Então acho que você precisa ter essas alternativas. Não é problema nenhum a grande estratégia do Ceará seja procurar o Pedro Raul. Mas se em algum jogo acontecer como aconteceu no Bahia, você precisa estar pronto para mudar o seu esquema, para atacar mais pelas pontas ou pelo meio, enfim, alternativas, até porque vão ter jogos que o Pedro Raul também não vai estar, né? Que ele vai ter que cumprir suspensão, que ele não vai poder enfrentar o Corinthians, e aí nesses jogos você vai dizer que são jogos perdidos? Não pode ser assim, você tem que encarar com seriedade, né? Tem que ter alternativas. E assim, o Ceará demorou tanto tempo para encontrar um 9, né? A gente o torcedor cobrava muito, pô, tem que contratar um 9, tem que contratar um 9. Então, assim, no momento que chegou o 9, você tem que usar ele, usar e abusar. E ainda mais porque ele tá correspondendo. Correspondendo, tá fazendo gol, tá numa fase, tá com confiança. E o jogador, quando tá nessa fase, ele chuta de fora da área, a bola entra, é gol. De cabeça é gol. Então, assim, tem que botar a bola no Pedro Raul mesmo. Se chegar um momento, como eu comentei anteriormente, de, pô, não tá dando, tá encaixotado, aí você muda. Mas nesse momento, eu acho que o Ceará tem que surfar muito na onda do Pedro Raul. E eu até acho, Samuca, assim, que o torcedor ficou chateado com aquele jogo, mas a gente tem que pensar que no recorte mais geral, o Ceará não está em má fase ofensiva. Pelo contrário, vive um ótimo momento, né? Venceu o Vasco, venceu o Grêmio, dentro de casa está muito bem. O jogo contra o Bahia foi um jogo que eu acho que não é que é terra arrasada, mas eu acho que ele dá um choque de realidade no Ceará. Um choque de realidade que ele vai enfrentar equipes que vão estudar bem o Ceará e que vão dificultar a vida do Ceará. Que vão pressionar, que vão ficar com a bola, que vão ter boas defesas, que vão anular o Pedro Raul. Então, acho que o jogo contra o Bahia serviu para isso também. Para o Léo Condé pensar assim, eu preciso de variações. Táticas, técnicas, de repertório, porque o Bahia é uma das equipes que tem um elenco forte, mas você vai pegar outras equipes. Próxima quarta-feira, o Ceará vai ter o Palmeiras. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Está muito bem na Copa do Brasil. Então, é uma realidade que eu acho que liga esse alerta, não de preocupação, mas assim, de atenção para o Ceará ter esses repertórios no seu elenco. Esse negócio de gol marcado, a gente pega até a entrevista do Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês já viram, né? Cristiano Ronaldo, ele falou que centroavante é igual ketchup.
você fica batendo e não sai o ketchup, mas quando sai, meu amigo, sai um monte, né? O Rojão, atacante ketchup, tem essa situação aí, o Pedro Raul hoje tá vivendo um ótimo momento com a camisa do Ceará, e essa analogia é para poder conectar o centroavante com o Pedro Raul. Espero que vocês tenham entendido aí. Demais. Até porque a gente tá no recorte agora. Quem não entendeu um negócio simples esse, porra? Porque a gente tá fazendo pizza, o cara... Exatamente, sucesso, não? Porque o Pedro Raul, aqui, viu, ele tem 11 jogos com a camisa do Ceará, 10 gols marcados com a camisa do Vozão, né? 9 gols, na verdade. Tem 11 jogos, 9 gols e uma assistência. É um detalhe interessante de um cara que lá no Corinthians ele vinha sendo questionado e toda vida que ele joga com a camisa do Ceará tem torcedor do Corinthians. Pô, cara, aqui no Corinthians não deu certo, não sei o quê. Às vezes fica até diminuindo a qualidade do jogador. Eu até acho, Samuel, que assim, o Drubs que falou sobre isso aqui no Jogada do Vozão da semana passada. Ele falou que... Ora, vendendo aí, pode avisar. É só você entrar, tal. Acessa o episódio anterior, vai estar aqui embaixo, tá. Não, mas o que ele falou? Ele falou do processo de contratação do Pedro Raul. Ele disse que houve um casamento muito interessante entre o que o Pedro Raul precisava e o que o Ceará precisava. Porque o Pedro Raul, ele já tinha demonstrado em vários outros momentos da carreira a qualidade que ele tinha, que era um goleador. Não à toa, ele foi vice-artilheiro da Série A do Brasileiro em 2022. A gente está falando de 3 anos atrás. É pouco tempo. Um cara que se destacou numa equipe que tinha um contexto parecido com o Ceará, que era o Goiás. Era uma equipe que, enfim, não está entre a primeira prateleira da Série A, mas que precisa de um centroavante. E na Série A, geralmente, quando você tem equipes de um poderio financeiro menor, geralmente é esse jogo mais focado no centroavante mesmo, no camisa 9, goleador, que vai decidir jogos, como foi o jogo com o Vasco. E o Pedro Raul estava necessitando disso. Lá no Corinthians, a gente sabe que é um ambiente muito turbulento. A concorrência era pesadíssima. Você tinha o Yuri Alberto, que, apesar das muitas críticas, foi o artilheiro do Brasil no ano passado. Você tem Memphis Depay. Ou seja, você tem um contexto ali que para o Pedro Raul não era favorável ele continuar ali, pelo menos nesse momento atual. Então, foi um casamento muito interessante, né? O que o Ceará precisava, o que o Ceará poderia oferecer para ele, o que o Pedro Raul precisava e o que ele poderia oferecer para o Ceará. Tanto é que a gente viu, e isso também é mérito do Condé, né? Que o encaixe foi muito rápido. Porque tudo bem, o Pedro Raul é um ótimo centroavante e ele poderia render no Ceará. Mas quantas vezes a gente viu isso acontecendo depois de alguns meses? O cara chega, começa a se adaptar. Período de adaptação, a chamada adaptação. Não, calma, ele tem adaptação. Tá pegando o ritmo ainda, tá conhecendo os companheiros. Primeiro jogo do Pedro Raul, ele deu uma assistência. Ou fez o gol? Fez assistência e gol. Assistência e gol, exatamente. Foi. No outro jogo, gol de novo. Então, o encaixe foi muito rápido. E aí isso é mérito do Pedro Raul, mas é mérito do Condé também. Quando ele consegue construir um sistema de jogo que funcione para o Pedro Raul, que ele entre lá e se sinta confortável. E aí é isso que eu digo. O Pedro Raul ele não funciona sozinho. Ele precisa do Lucas Mugni em boa fase, ele precisa dos pontas em boa fase, ele precisa do Guilherme entrando dando assistências. Eu acho que isso é muito interessante. O jogo coletivo do Ceará também tem sido muito bom, apesar de a gente destacar o Pedro Raul. Ele estreou contra o Maracanã no dia 2 de março, e ele consegue fazer gol e dar assistência naquela partida, né? Ele começou muito bem. Ele entrou no segundo tempo. Exatamente. Teve um curto tempo ali para poder de amostragem, né? Exato. E mesmo assim ele conseguiu corresponder, dando um passe pro belíssimo gol do Lucas Mugni e depois conseguindo fazer outro gol com a camisa do Ceará. Então, falando ainda sobre esse negócio do ataque do Ceará, o time consegue ir muito bem. Em 22 jogos na temporada, conseguiu fazer gols em 20 jogos. Apenas contra o Náutico e agora contra o Bahia, o time não conseguiu balançar as redes do time adversário. E falando ainda sobre o Guilherme, né, até um adendo, o Léo Condé já tinha dito isso, até na coletiva do jogo contra o Vasco, que é um jogador que pode ser um grande atacante do futebol brasileiro, mas que por conta da idade, ele ainda vai ter aqueles equívocos de tomar de decisão, por isso a experiência de outros atletas de conversar com ele na hora de tomar uma decisão melhor, de dar o passe, de chegar um pouco mais na grande área. E aí o Léo Condé vai tentando conversar com o Guilherme. E isso o Léo Condé entende muito bem. Ele fazia isso em outras equipes e agora no Ceará ele vem fazendo também, utilizando os atletas da base. É um cara que conhece muito bem o seu elenco, que a gente espera que o Guilherme seja, assim, tudo isso que a gente fala aqui nos bastidores, né? Um jogador de grande projeção e, quem sabe, um camisa 9 já pronto para o Ceará, daqui nos próximos jogos, quem sabe, jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Guilherme, Samuel, ele é um jogador com muito potencial. Eu acho que as características físicas dele favorecem, porque ele é aquele atacante que ele é alto, ele tem boa estatura, mas ele não é aquele atacante pesado. Na verdade, a gente vê um Guilherme que corre muito dentro de campo. Sim. Alguém até comentou comigo nos bastidores que ele
nas categorias de base, chegou a jogar de ponta. Era ponta. Ele não era centroavante nato, né? Então, você ter um centroavante hoje que tem essa característica de velocidade, num futebol que é cada vez mais exigente nesse sentido, né? Porque a gente vê cada vez menos centroavantes como o Pedro Raul, aquele centroavante mais parado, mais de área. Na verdade, a gente vê esses atacantes de mobilidade, né? A seleção brasileira, outras seleções adotam isso. Mas eu concordo totalmente com o Condé. Precisa se haver cautela. E ele precisa também ter essa cautela no cuidado com o Guilherme para não queimar o jogador. Porque se o Condé, analisando os treinamentos, analisando as partidas, percebe que o Guilherme ainda tem alguns pontos a evoluir, e aí ele começa a dar muitas oportunidades para o Guilherme, além do necessário, além do esperado, e aí o Guilherme não corresponde à altura, porque é natural, porque ele está nesse processo de amadurecimento, a torcida às vezes não tem paciência, é natural. Né? E o engraçado também do caso do Guilherme é como você administra a carreira do rapaz, né? Como é a cabeça e como é a carreira que vai ser administrada. Tanto no sentido de ter minutagem, e aí depende muito do Condé e como ele vai colocar o rapaz em campo, e também no próprio staff do atleta, as decisões de carreira, do próprio staff do atleta, que isso fazem diferença. Exato. A gente já viu vários talentos se perderem no meio do caminho, justamente do próprio Ceará, né? Do próprio Ceará. Exatamente. Tem o João Vitor, que é um maior clássico dele. Que tá no elenco, mas assim, para aquilo que se já esperava, foi, né? já foi no Japão, já voltou. Um jogador já bastidor problemático, ou seja, tinha tudo para estourar, ser um grande Arthur Cabral, e acabou se perdendo justamente no meio do caminho por conta do staff não ajudar. Então, assim, o Guilherme, eu acho que entra muito nesse potencial. É um jogador que a torcida gosta, que a torcida pega nos braços mesmo. A torcida do Ceará tem essa característica cria da base, cria ali da academia do Ceará. Então, é pegar esse jogador que já tem boa aceitação da torcida, o Condé dá oportunidade, né? Porque também não é todo treinador que gosta de dar oportunidade para a base. Exato. Dar oportunidade e saber usar ele de forma inteligente, né? O Ceará precisa dele, ele precisa do Ceará e ele precisa corresponder nas partidas que entra. Também não pode ser analisado sempre como uma promessa, uma eterna promessa, porque senão acaba minando o desenvolvimento. Fica só nisso, né? Fica só nisso. Então ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. A gente sabe que o futebol não tem muito tempo para esperar ele. Cara, tem que jogar e tem que ser efetivo. Então acho que são vários fatores. Mas eu acho que o saldo desse garoto vai ser bom. Eu sempre lembro, Samuca, daquele início do Arthur Cabral. Porque o Arthur Cabral, apesar do torcedor do Ceará lembrar mais dele em 2018, que é quando ele realmente assume como o 9 do Ceará, é importante no Campeonato Cearense, na Série A vai muito bem, faz muitos gols, tanto é que foi vendido antes da temporada terminar para o Palmeiras, né? Ele continua no Ceará, mas já estava negociado. Mas o começo dele é em 2017, na reta final da Série B, onde ele era reserva do Ceará. Ele não era o centroavante titular, ele era reserva do Elton, se eu não me engano. Isso, Pelé-Elton. Do Pelé-Elton, que fez muitos gols na Série B. Mas aí, pouco a pouco, né, o Chamusca foi dando a oportunidade para o Arthur Cabral. O Arthur Cabral foi entrando, fez um gol ou outro. Né? Então, acho que a estratégia com o Guilherme é a mesma. Que ao longo da Série A, continua o que está sendo feito. Logo nas 4 primeiras rodadas, ele não tinha recebido a oportunidade, né? Alguns torcedores até cobravam, ele foi tão bem no Campeonato Cearense, por que na Série A não está recebendo a oportunidade? Aí o Condé dá contra o Vasco. Quando ele entra, ele dá uma assistência pro Pedro Raul. Então ele tem estrela, eu acho que pouco a pouco ele vai ganhando minutagem, né? E eu acho que futuramente pode ser certamente um jogador muito importante, até pelas características que ele tem para o Ceará. E a gente torce muito aí para esses atletas da base do Vozão, né? O Guilherme, o Zé Neto, que está surgindo agora, o João Vitor, que também está no elenco do Vozão. Tem o Lacerda. O Lacerda a gente esquece, mas o Lacerda está no elenco do Ceará também. Está machucado, né? E até um detalhe interessante desse Ceará, né? Porque o time vai ter agora, falando já de sequência de temporada, 8 jogos antes da parada do Mundial, no momento que a gente está gravando agora o Jogada do Vozão. E aí são 6 partidas pelo Brasileirão e 2 partidas pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Palmeiras. Qual a viabilidade para vocês? Provavelmente alguma da Copa do Nordeste nesse meio aí, aquela que tem do jogo Sampaio do Bahia. Correia, que até hoje não tem teve, data marcada. não teve ainda. Contra o Sampaio Correia, porque o jogo do Bahia foi puxado. E depois ficou o jogo do Sampaio Correia para ser remarcado, né? E aí o Ceará vai ter agora São Paulo, Palmeiras, Vitória, Santos, Sport, Palmeiras de novo pela Copa do Brasil 2 vezes, Atlético Mineiro e Botafogo. Só pedreira, né? Mas bem-vindo. Série A não tem sequência fácil, né? Não tem sequência fácil. O fator, eu acho que importante da gente citar aqui, nem precisa a gente entrar nessa de que são jogos difíceis. Todos os jogos são difíceis. Daqui para frente. O grande diferencial aí, Samuca, até a gente fez uma matéria pro Diário do Nordeste sobre isso, é o recorte desses 7 partidas, 5 em casa. Isso. Né?
Eu acho que é aí onde o Ceará tem que se apegar. Sim. É aí onde tem que ser a força, a mola propulsora do Ceará para essa reta inicial de primeiro turno do Ceará. Justamente porque você vai fazer 5 jogos em casa, e isso vai desde o apoio da torcida, que é importante, que é fundamental, que a gente sabe que é a torcida marca a presença. É indispensável falar sobre a presença da torcida. Mas o fator de que tempo de recuperação, o time não vai viajar, o time vai ficar em Fortaleza treinando, o time vai ter menos tempo de desgaste de voo, de longas horas de voo, de aeroporto, enfim. É o Ceará que vai ter que usar isso como principal arma. Sim. Você vai jogar em casa, concentra, treina, joga de novo em casa, concentra, descansa. Então, é pegar esse recorte de 7 jogos, 5 em casa, para ser realmente o momento do time somar pontos. Porque é importante o time começar bem, somar esses pontos nesse início de campeonato. Por quê? Porque não tem ninguém voando. Não tem nenhum clube bem. Estão dividindo a atenção com o Libertadores. Estão dividindo com o Libertadores. Você vê aí um Palmeiras e um Flamengo patinando ainda. Não ainda encontraram o modelo ideal. São os dois que vão brigar pelo título. Sim. É um campeonato à parte. Mas você vê ali times de ponta que a gente imaginava, um São Paulo, um Cruzeiro, né, um próprio Botafogo, Fluminense, todo mundo patinando ali no meio. Atlético então, Mineiro. O Ceará é que tem que subir aí. É aí onde você tem que usar. Pô, se ninguém tá disparando, deixa eu disparar. Deixa eu fazer meus pontos aqui, deixa eu jogar de igual para igual com o Atlético Mineiro, né, com essa própria sequência que o Ceará vai ter aí. Então, acho que é mais ou menos por aí o planejamento que o Alvinegro tem que ter. O grande trunfo do Ceará, Samuel, é jogar dentro de casa, né? A gente já viu isso e isso não é um recorte pequeno. Né? São 24 jogos sem perder aqui em solo cearense. Na Série A do Brasileirão, 2 jogos e 2 vitórias, né? Venceu o Grêmio, venceu o Vasco. E o que mais me chama a atenção é que a gente percebe a postura do Ceará dentro de casa. E isso motivado pela torcida, como o Bandeira falou, que marca presença. A gente está vendo, inclusive, que a expectativa para o jogo de sábado é de um grande público, né? Em menos de 24 horas, 25 mil torcedores confirmados, promoção de ingressos. Mas a gente vê que é um Ceará que joga com mais intensidade quando joga diante do seu torcedor. Sim. Que assume as rédeas da partida, que pressiona desde os minutos iniciais. Você vê, o Grêmio é uma equipe que no papel ela é melhor que o Ceará. Em termos de investimento, ela tem mais investimento que o Ceará. Né? Mas o Ceará, jogando diante do seu torcedor, pressionou desde o primeiro minuto. Não se intimidou diante do Grêmio. O Vasco vinha de uma sequência positiva, 2 vitórias consecutivas. Tem grandes jogadores no elenco, Verrete, Felipe Coutinho, enfim. Jogando diante do seu torcedor, o Ceará assumiu a responsabilidade, propôs o jogo desde os minutos iniciais e conseguiu sair com a vitória. Então, eu acho que o grande segredo é que essa intensidade, essa estratégia, esse modelo de jogo seja mantido nas próximas partidas em casa. A gente fala, por exemplo, de um São Paulo que vem desfalcado, de um São Paulo que vem de uma sequência difícil, porque jogou na noite da quarta-feira em Assunção, no Paraguai. Então, olha o deslocamento que vai ter que fazer, vir jogar aqui, que é um campo difícil, que é calor, que é um clima diferente. Outra atmosfera. É outra atmosfera. Então, o Ceará tem que se aproveitar disso, fazer valer. O jogo contra o Palmeiras, para mim, é muito significativo. Né? Muitos torcedores sabem quão difícil é, né, passar do Palmeiras na Copa do Brasil. Mas se o Ceará quer ter chance, a chance dele está no jogo de ida. Quarta-feira que vem, dentro da Arena Castelão. É tentar construir um resultado. E aí leva para São Paulo e tenta se segurar. Mas a chave do sucesso do Ceará é isso. E eu digo até em longo prazo na Série A. O objetivo do Ceará, né, por mais que o torcedor veja esse começo de temporada legal e pense que pode sonhar com mais, mas o objetivo inicial é permanecer. O próprio Ceará diz isso. O que vier a mais... Fazer os 46 pontos. Exatamente, fazer os 46 e permanecer. Para isso, você tem que vencer dentro de casa. A chave do Ceará para permanecer na Série A é fazer o dever de casa. E até falando ainda sobre esse adversário, o Palmeiras, o Everton, quando ele enfrentou o Fortaleza recentemente, ele falou que era um dos estádios mais difíceis de se jogar por conta do calor. Falou, depois da altitude, o mais difícil é aqui. Foi, exatamente. Teve esse detalhe. Ele falou da altitude, jogar lá na Bolívia. A gente sabe sempre, o time brasileiro sofre muito por conta... Da altitude, da falta de oxigênio, falta de oxigênio. E agora, jogando aqui em Fortaleza, tem esse trunfo pro lado do Ceará, que até o Daniel trouxe pra gente. Existe aí uma invencibilidade de 24 jogos, são 21 vitórias, 3 empates, no recorte desde 17 de agosto de 2024. Espero que não esteja zicando aqui, o Vozão bate na madeira aqui, carta antizica puxada aqui no bolso, para poder falar sobre o Ceará que vem nessa boa invencibilidade, né? O Ceará que também, vou trazer aqui um dado para vocês, dos times que jogam a Série A, é o time que tem menos posse de bola e mesmo assim consegue ser letal, né? Consegue ser eficiente. O Ceará tem uma média de 36,7% de posse de bola por jogo neste Brasileirão. Fica pouco tempo com a bola, mas... A estratégia é basicamente essa. O jogo do Ceará
passa por isso mesmo? É basicamente isso, coisa que o Haroldo Martins vinha falando, tá com o cronograma que o Léo Condé vem pensando na equipe e vai dando certo até aqui para vocês também? Os resultados, né? Você não tem como argumentar questionar contra os pontos, né? questiona os métodos, mas não questiona o resultado. Né? Então, assim, se essa é uma forma que o Condé achou de atacar os adversários, né? E fazer os pontos, tudo bem. É baixo, com zero baixo, porque eu acho que em determinados momentos do campo, você tem que segurar 33? um pouco mais a bola. É 33 ou não? 36. 36. Você tem que segurar um pouco mais a bola, você tem que ter mais o controle da partida, você tem que controlar a narrativa, né? Principalmente porque você joga em casa. Quando você joga em casa, você está diante do seu torcedor, você não precisa estar todo o tempo dando a bola, né? Dando a bola para o adversário e esperando ficar sempre na reação, né? Jogar de forma reativa. Mas está dando certo. Então quem sou eu para questionar? O time do Diniz era 70% de posse de bola e perdia. Né? Então, assim, é algo que o futebol, são coisas que o futebol não explica. Se o resultado começar a vir adverso, você dizer, mas também não fica com a bola. Tem posse de bola. Não tem posse de bola. Então, assim, são esses números, mas o importante é o que o Pedro Raul vem fazendo, é gol. Né? Você pode ter 10% de posse de bola, ganhar de 1-0, tá resolvido o seu problema. E aí, vamos ver o que é que apresenta. Agora, sim, o campeonato brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro, né? Muito traiçoeiro. Você, às vezes, tá fazendo uma grande partida, como o próprio Ceará, vinha bem contra o Bahia, um 0-0 ali, eu acho que seguro, era um resultado mais que justo, e aí leva um gol aos 49. E era um bom resultado, né? Um ponto fora de casa. Era um resultado justo, o 0-0. Aí leva um gol, perde, complica, vai ter que remar de novo para tentar recuperar esses pontos perdidos fora de casa, esse ponto perdido numa outra partida, ou seja, é traiçoeiro. Enquanto estiver dando a sua tática, vá seguindo. O Brasileirão, que o Ceará hoje ali ocupa a parte de cima da tabela, né? A gente está no primeiro recorte ainda da Série A do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo contra o Bahia foi marcado por conta da situação do VAR, né? A arbitragem, os torcedores ficaram bem chateados, né? Ficaram na bronca nas redes sociais. O Ceará que virou a chave rapidamente, né? Já pensando no jogo contra o São Paulo, o próprio João Paulo Silva foi nas redes sociais convocando a torcida, que era uma coisa que eu até estava sentindo falta nos últimos jogos. Na primeira partida do Ceará dentro de casa, eu acho que faltou uma comunicação mais próxima, de tentar trazer o torcedor para si. Era o retorno, assim, exato. Né? O reencontro na Série A. Existe a expectativa de ter um grande público, mas não teve isso na partida contra o Grêmio, né? Eu também acho que, Samuel, eu acho que o Ceará tem que fazer justamente esse movimento que foi feito, né, do João Paulo. Né, eu acho que tem que convocar a torcida. O que a gente viu na Série B do ano passado foi impressionante. Aquele jogo contra o Operário, contra o América Mineiro, o maior público da história do Castelão, eu acho assim que a torcida comprou a ideia do time. E eu acho que nesse momento, a mensagem que o torcedor do Ceará tem que encarar é assim, de desfrutar. Sim. Você está tendo a oportunidade, depois de 2 anos, voltar a disputar uma Série A, você está enfrentando grandes equipes, e além disso, Samuel, você está vendo o seu time jogar de igual para igual com boa parte dessas equipes. Né? Porque quando você vai para uma Série A, mas você tem, como o Ceará teve em 2018, por exemplo, um início muito difícil, uma sequência assim de, eu acho que 11 jogos sem vencer, tanto é que o Chamusca foi demitido. Agora a gente fala de um Ceará que em 5 rodadas está na 5ª colocação, ganhou de Vasco e Grêmio, jogou bem com o Red Bull Bragantino, jogou bem com o Juventude, quase empatou com o Bahia. Então é um Ceará que vive um bom momento. Então eu acho que o torcedor tem que desfrutar desse momento, aproveitar esse momento, marcar presença. Né? Eu acredito que esses 2 próximos jogos a gente vai ver públicos mais elevados, né? Pelo apelo das equipes também. O São Paulo e o Palmeiras têm torcida aqui, mas a própria torcida do Ceará também vai se empenhar. Tanto é que a gente está vendo aí a parcial alta para o São Paulo. O jogo contra o Palmeiras é de uma outra competição que envolve esse ânimo maior, é uma ótima atmosfera. Né? Então eu acho que é importante a torcida estar presente, porque a gente vê a diferença que faz, né? A gente vê que os jogadores eles se animam mais, se empolgam mais quando o estádio está lotado. A gente viu isso na final do Campeonato Cearense, em outros jogos do ano. Então é muito importante a presença da torcida e certamente vai marcar presença nessas 2 partidas e também nessa sequência. É até interessante, né, que se faça promoções. Eu acho que é interessante quando os clubes fazem promoções, porque hoje em dia a gente vê um futebol que está muito caro em termos de ingresso. Então tem muita gente que não tem condições de ir para um estádio. Então aproveita que vai fazer uma sequência aí de 7 jogos, né? 7 jogos, 5 em casa, faz uma promoção. Às vezes você tem aqueles ingressos casados, né? De 2 jogos, enfim, para atrair o torcedor. Chama o sócio, né? Chama o sócio, faz promoção de sócio. Será que cresceu o número de sócios? Acho que é importante a torcida chegar junto, mas o clube também precisa fazer por onde para que o torcedor se aproxime.
Pô, muito bem, que isso, cara. Aulas cria. Eu tô isso, só rapaz? observando aqui, viu, Bandeira? Que o cara tá dando Fica um de baile. olho, viu? Vive grande fase Daniel Que Farias isso. naquele modelo aqui no Jogada do Vozão e também acompanhando aqui para quem assiste aqui os programas do Sistema Verdes Mares. E falando agora do detalhe final, o Ceará tá tendo agora um dos melhores inícios de Série A, né? Apesar da derrota pro Bahia, o time teve ali, fica atrás apenas de 2010, que naquela ocasião foram 3 vitórias nas primeiras partidas do Brasileirão. Aqui em 2010, o Ceará teve a pausa para a Copa do Mundo, É. o Ceará vai dividindo a liderança com o Exatamente, Corinthians. isso. E naquela ocasião tinha um time que tinha ali o Magno Alves, que também estava sendo o Sim. motor da equipe, né, sendo o centroavante da equipe alvinegra, É. e outras peças que conseguiram naquele momento render muito pro Vozão. Então, neste momento, hoje o Léo Condé tem ali a situação do Pedro Raul, que é um cara que ele até falou que sim, o Ceará joga em favor, junto com o Pedro Focando Raul, nele, com né? foco no camisa 9, mas que precisa ter essas outras alternativas como nós trouxemos aqui ao longo do nosso episódio, né? Que foi justamente para poder destacar isso. Os problemas que o Léo Condé vem tendo até o momento, as soluções que ele vem fazendo para poder encontrar as peças necessárias para a montagem do seu time e também essas dúvidas, né, em relação que existe ao ataque alvinegro, porque está tendo aí as lesões do Bruno Tubarão, que a gente não sabe ainda se ele Sim, pode voltar, ele porque pode. teve a situação do Bruno Tubarão no começo do ano, que ele iria voltar, só que ele sofreu uma outra lesão no É. treinamento. Sim. Então tem que ter um pouco mais de cautela com o Bruno Tubarão, até para não queimar o jogador. E também com outra peça que é o Fernandinho e o Iron. São 3 jogadores do ataque, que o Ceará estão fez no departamento. boas contratações aí, fez muitas contratações, mas que estão no departamento médico. E como a gente vem falando aqui também no episódio, da linha de qualidade, né? Que não pode ter essa queda, porque a gente sabe que na Série A tudo isso importa muito e a gente vem falando também de outras peças que o Léo Condé vem utilizando ao longo da temporada. Então, queria muito agradecer vocês aqui por Maravilha, participar aqui Samuca. do episódio. Meu retorno aqui ao Jogada do Vozão, então a gente vai junto aí Vai até bombar. um bom tempo aí, né? Porque já esgotou, já teve umas férias aí de Já- 30 dias, né? Acho que Acabou, já- acabou. Agora já acabou. Acabou, agora- Só lá em para o- setembro, talvez, Achei né? que era para o outubro, né, ano, pra como poder... diria minha era avó, para para o o ano. ano. Não, aí a gente vai ver com mais calma aí com o João Bandeira Neto, nosso supervisor aqui de esporte do Diário do Nordeste, né? Já puxando peixe para nossa... Bora ver, Samuca. Mas muito obrigado, João Bandeira, mais uma vez participar Valeu, aqui do cara. Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo sempre. Valeu, Samuca. É muito legal esse nosso bate-papo, leve, descontraído. A gente chama a participação do torcedor que tá na TV Diário, mas a gente tá também no YouTube, então siga aí, Jogada SVM, comenta, dá teu pitaco, fala um pouco também sobre o Ceará, que a gente faz muito essa voz, né? Assim, a gente traz as informações, Ouve o mas a gente torcedor comenta também, né? e quer entender mais ou menos também o que o torcedor... É sempre um prazer estar aqui. Uhum. Vida longa ao Jogada do Vozão. E legal até que você falou do Instagram, né? O Instagram a gente tá fazendo às vezes promoções também é, de tem aí, ingressos, ó. né? Camisas. Então, segue a gente também. Jogada SVM. Jogada SVM no Instagram, Jogada SVM no YouTube. Segue aí, aproveitar com o celular na mão assistindo, que eu sei. Então já segue aí É. nosso Insta. Daniel Farias também, sempre uma honra tê-lo aqui, né? Um Valeu, amigo sempre Samuca. dando um baile. Queria até agradecer aqui publicamente Que isso. no Jogada do Vozão, que você conseguiu ir muito bem, como sempre, né, cara? Que Show de isso, bola. É aqui, é ali na... A equipe é no boa, Plim Plim, rapaz, a né? equipe é boa. Aprender Demais. com você, mas valeu, Farias, Samuca. Foi- Satisfação, viu, cara? Satisfação foi minha, um prazer enorme estar aqui ao seu lado, Bandeira, para a gente falar desse bom início de Série A e que o torcedor possa desfrutar. E a gente vai acompanhar, né, para ver aí se o fator casa vai continuar sendo determinante para o Ceará nesses próximos desafios que ele vai ter na temporada. Pra terminar, queria mandar um abraço aqui pro Antônio Maia, ele que é primo do Jotinha. Olha Ontem aí, eu um abraço encontrei pro com Jotinha ele. também. Um abraço pro Jotinha também, que logo estará aqui novamente Se na Deus bancada quiser. do Vozão, dando o seu baile. E o Antônio Maia, ele é atendente ali de uma loja de sapato que é da Cor da Verdinha, que fica ali num shopping aqui perto da Washington sim, Soares. sim, Então, sim, Antônio sim. Maia, um caba bom lá do Mucuripe, forte abraço pra você, viu? Tudo de bom. E pra você que acompanhou o Jogada do Vozão aqui, sucesso, viu, cara? Tudo de bom pra você, mas antes disso, deixa o like, compartilha com os amiguinhos. Sucesso pra vocês. Obrigado pela audiência. Na próxima quinta-feira tem um novo episódio, você sabe. Aqui no Jogada do Vozão, você fica por dentro de tudo sobre o Alvinegro de Porangabuçu, pessoal. Forte abraço e até a próxima.